proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Tá voltando. Tudo de pouquinho em pouquinho volta. Aleluia. Amados, aquelas pessoas que nos visitam, sejam bem-vindos. As nossas atividades da semana continuam normal. Você que nos visita também, sinta-se em casa. Que Deus possa abençoar cada um de forma especial. Amém? Hoje, essa manhã, vamos receber uma palavra de Deus do nosso amado pastor Guildo. Vamos recebê-lo com palmas. Eita glória! Deus abençoe, pastor. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças e paz, amados. Amém? Todo mundo feliz hoje? Feliz e retumbantes? Nós tivemos uma queda de energia aqui, tem um fio aqui do lado aqui, que ele está fazendo festa, soltando uns fogos ali, né? Tem que chamar aí a operadora de energia para ver se resolve isso para nós. Amém? Mas graças a Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Quem crê nisso? Você crê nisso? Cadê o pessoal que quer com fé? Eu falei, eu creio. Aleluia. Amados, o que Deus tem compartilhado no meu coração essa manhã é algo assim bem legal, assim, na maneira de ver. Muitas vezes a gente perde muita coisa porque nós perdemos os detalhes. E os detalhes fazem grande diferença na nossa vida, não é mesmo? Amém? Vamos orar então para Deus direcionar algo no nosso coração. Essa oração, você faça a sua oração como se você estivesse abrindo a sua casa para uma pessoa muito importante entrar. E essa pessoa é o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos abrir o nosso coração para que através da palavra do Senhor venhamos ser agraciados com a Tua presença, com a Sua transformação. Nós convidamos ao Senhor, no íntimo do nosso ser, para que o Senhor esteja à vontade, para ajustar, para mudar, sustentar, direcionar todo o nosso ser. No nome santo de Jesus, nós Te agradecemos pela oportunidade desta manhã estarmos reunidos, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é Conte Sua História. E é uma coisa bem interessante, muitos de nós gostamos de ouvir história. Quem gosta de ouvir história aqui? Desde criança, eu gosto de ouvir histórias, e a gente gosta. E você já parou para pensar que, por que você gosta, para aqueles que gostam, né, de assistir um filme? Por que muitas pessoas gostam de uma série? Uma pessoa gosta de novela, eu não vou falar aqui, né? Tem gente que gosta também, né? Agora tem as novelas gospel, né? Então, as novelas, a gente aprende com isso. E Jesus foi um grande contador de história. Ele contava várias histórias, parábolas e várias coisas acontecendo. Para quê? Ensinar as pessoas. Porque uma coisa é certa, amados. Se eu falar para você assim, eu vou fazer uma lista de 30 coisas importantes para a sua vida. Você acha que você consegue gravar mais de 5? Você consegue gravar mais de 7? Mais de 20? É difícil. Agora, se eu contar uma história e colocando esses itens todos na história, de uma forma bem legal, você vai lembrar da história e vai gravar isso. E isso que torna uma história interessante. Mas o melhor que contar uma história é você ter uma história. Porque as histórias nos inspiram para construirmos uma história de vida, não é verdade? E se você for ver, tinha até um pesquisador chamado alguma coisa Campbell. Ele escreveu um livro para essa face dos mil faces, alguma coisa. E nesse livro ele fala sobre a jornada do herói, que eram passos que todos os filmes que a gente assiste, todas as histórias que nós assistimos,
tem os passos dessa jornada do herói. Tem o chamado, tem a recusa do chamado, tem um mentor, alguém que vai ajudar essa pessoa, tem o primeiro limiar, que a pessoa ultrapassa aquele limite, não tem como voltar atrás. Depois disso vem os testes, para ver se ele está querendo aquilo mesmo. Vem os grandes desafios, vem a capacitação de enfrentar tudo aquilo, e ele vai superando, vai ir nessa trajetória, e tudo começa com uma grande dificuldade. Ele, depois que ele passa por todo esse processo, ele volta com a resposta, com a vitória, ele volta de uma forma grandiosa e transformadora. E a nossa vida é assim também. E hoje eu quero compartilhar com você uma história, um pedaço de uma história de uma pessoa muito interessante, uma pessoa que demonstra uma fidelidade, um caráter, uma perseverança, de uma pessoa assim que nos inspira a vencer os desafios da vida, a construir uma história de valor. O nome dessa pessoa é Caleb, está registrado no livro de Josué, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 15. Josué 14, versículo 6 a 15, a 15 não, perdão. A 15 mesmo. Então diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné. Jefoné significa face a face, alguém que fala face a face com alguém. O quenezeu lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos, que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois, naquele dia, você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Tremendo isso, né, amados? Quem já participou de atividades assim, de combate, né? Até mesmo fez algumas lutinhas aí, por aí. Você sabe que uma conquista é algo assim que deixa a gente bem, né? Todas as vezes que você conquista algo, você fica bem, né? Todas as vezes que você é desafiado a alguma coisa e você vence aquilo, você sente muito bem, não é mesmo? Amém? Você já sentiu bem vencendo algo, conquistando algo, alguma coisa que te afligia há muito tempo, você vai, pá, vence aquilo, você sente bem com isso. E esse era o espírito de Caleb, ele era uma pessoa perseverante no Senhor. É aquela pessoa que ela recebe uma palavra para ela,
e ela fala assim: eu vou me agarrar nessa palavra e eu vou até o fim. É uma pessoa que recebe uma promessa, ela é uma pessoa que recebe uma direção de Deus, e ela persevera até onde o Senhor mandar ele ir. É uma pessoa perseverante. E o interessante de tudo isso é que Caleb, ele estava com Josué. Eles receberam um chamado. Estavam no Egito, saíram, tal, foram para o deserto. Aí Deus falou assim: ó, tem a terra, vocês vão lá espiar. Mandaram 12 representantes de cada tribo. Caleb representava a tribo de Judá, da qual o nosso leão da tribo de Judá pertence. Amém? E esse Caleb aqui e Josué estavam com mais 10 príncipes, espias, para visitar essa terra, observar a terra e olhar, falar assim: olha, nós vamos ver a promessa, vamos lá ver como que é, os nossos olhos vão ver, nós vamos pisar ali, porque é o lugar que Deus preparou para nós. E eles vão. Eram 12. Alguém sabe o nome dos outros 10? Perdeu-se, por quê? Eles relataram, lá em Números capítulo 14, do versículo 5 a 9, vai relatar, esse povo falou assim: ó, nós vimos isso mesmo, terra que manda leite e mel, os seus frutos são tremendos, mas a terra tem gigantes, e nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Os príncipes que foram enviados falaram isso. Não podemos possuir essa terra, não podemos tomar posse da promessa de Deus. E você sabe que tem muita gente que vive nessa condição. Eles olham para dentro deles mesmos e eles falam assim: eu não posso pisar nessa terra. Quantos de nós já fomos chamados para fazer uma obra para Deus, seja evangelizar, seja pregar, seja anunciar, seja cantar, seja o que for que Deus te chamou para fazer? Muitos de nós olham para a promessa e dizem assim para si mesmo: ó, isso tudo é bom, mas eu não posso pisar nessa terra, tem desafios grandes demais. Mas Caleb e Josué foram o único, e até o Caleb foi o que primeiro a se levantar a voz e dizer assim: eia, subamos e possuímos essa terra pelo qual o Senhor nos entregou. Tem gigante, vamos vencer eles. Tem desafio, vamos enfrentar. Deus nos deu, vamos conquistar. Esse é o espírito de Caleb. Deus falou assim: o espírito de Caleb é um espírito que eu agrado, de pessoa que toma posse daquilo que eu entrego e não foge das promessas que eu entrego. E para nós contar uma história de vida, nós precisamos ultrapassar esse medo inicial. Nós precisamos enfrentar essas dúvidas, essas coisas amedrontadoras na nossa vida, para tomarmos posse daquilo que Deus nos entregou. O relatório dele era um relatório de bênção, é um relatório de ousadia, de coragem, falando: nossa, é isso mesmo que eu quero, é isso que nós vamos fazer. Mas sabe de uma coisa? Nós temos um Deus forte, o único Deus, poderoso, maravilhoso, tremendo, que faz coisas extraordinárias desde a criação do mundo. Você vai observar os atos de Deus na história. Deus está na história, abençoando o seu povo na história. Mesmo sabendo disso, tem uma porção do povo de Deus que eles vivem nesse nível de amedrontamento, de medo. Até as mensagens que eles falam são mensagens de medo. Eu pergunto para você hoje: o nosso evangelho é de medo ou de esperança? O nosso evangelho é de medo ou de esperança? Me ajuda. De esperança. Mas tem muita gente que faz uma evangelização terrorista. Eles querem levar as pessoas para o céu, passando medo nelas no inferno. Eu não estou desmerecendo que o inferno é real e que ele causa é uma separação de Deus. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que as pessoas focam mais no inferno do que no céu.
As pessoas focam mais no capeta do que em Deus. As pessoas focam mais na tristeza, no medo, do que na glória e na presença de Deus. Será que não está na hora de mudar o nosso discurso? Porque o mundo já está cheio de medo. Ah, não coma isso que isso dá câncer. Se você for ver a lista de alimentos que causa câncer, você vai beber água. Aí alguém fala assim, mas a água tem isso. Aí você vai morrer de sede, de fome. Olha a guerra, olha isso. Aonde você vai tem medo, amados. Olha só o que interessante, em 1938, um ator chamado Orson Welles. Na época o rádio era bombástico, né? Um meio de comunicação todo mundo ouvia. Hoje também, né? Mas não tinha internet, essas coisas todas. E esse ator, ele relata na rádio uma invasão alienígena. Presta atenção nisso. Ele começou a dizer como se ele estivesse vendo aquilo. E ele relatou os delatos. E as pessoas ouvindo no rádio. A população americana ficou tomada de pavor. Porque eles acreditaram que aquilo era real. Esse homem, o Orson, ele falava assim, de tal maneira como se ele estivesse vendo as coisas acontecendo. Olha só, já jogou o fogo no carro do exército, pegou fogo. E agora o que vamos fazer? E o povo, teve gente que até suicidou de medo. E esse negócio aqui depois virou um filme aí, Guerra dos Mundos, Steven Spielberg. Quem já assistiu esse filme aí? Tom Cruise era o ator. Virou filme. Mas essa mensagem passou tanto medo nas pessoas que elas ficaram desesperadas. Ele até teve que responder algumas coisas diante das autoridades. Para você ver que essa mensagem de medo, ela corrompe. E se você for ver aqui no versículo 8, os meus irmãos que tinham ido comigo, eles pisaram lá, eles viram aquilo que eu vi, eles trouxeram um fruto muito grande, um cacho de uva tinha carregado de 2. Eles amedrontaram, olha só, eles tinham ido comigo, amedrontaram o povo. As pessoas fizeram que os outros tivessem medo de tomar posse de algo de Deus. Pode ser que você tenha medo de alguma coisinha tão boba, tão simples aí, porque você teve contato com alguém que tinha medo disso, e isso passou para você. Ninguém nasce com medo de barata, ninguém nasce com medo de chuva, ninguém nasce com medo dessas coisas, não. Alguém que você teve contato passou o medo dele para você. Mas está na hora de mudar a sua história. Está na hora de você andar com pessoas que têm coragem. E muitas das vezes você vê Deus desafiando os líderes que Ele chama, ser forte, ser corajoso. Porque Ele sabe que o medo, quando toma conta de uma pessoa, ela desativa todo o potencial que alguém possa ter. Pode ser que muitos de nós aqui desativamos aquela chave da ação. Porque acreditar é um verbo que é seguido de uma atitude. Acreditar sem ter uma atitude não é acreditar. É você só pensar naquilo. Então, muitas vezes o medo tem desativado aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que você precisa ser nessa geração. Você já parou para pensar por que você nasceu nessa época e não foi naquela época de Moisés, de Jesus, de Adão e Eva? Sabe por quê? Porque Deus conta com cada um de nós nessa geração para fazer diferença. E o homem e a mulher, com coragem, eles são audaciosos para conquistar aquilo que Deus já entregou. Deus está falando com você? Acredite, essa palavra é para você, meu irmão. Acredite, está na hora de você abandonar os seus medos e viver a coragem e o desafio de Deus para a sua vida. Chega de alimentar uma desculpa, uma dificuldade. Chega de alimentar esses tipos de coisa, porque quem tem desculpa, quem não tem coragem, quem não tem atitude, sempre vai ter uma desculpa para se alimentar. E a gente mente para Deus, dizendo que Ele não é suficiente para restaurar a nossa vida. Uma coisa interessante aqui, no versículo 11 a 10, o Caleb fala algo bem interessante. Eis agora que o Senhor me conservou com vida. Eu estou aqui porque Deus permitiu. Você está aqui por quê? Deus permitiu. Como prometeu, quer dizer, tudo que Deus promete acontece. Amém? Amém? Tem gente que não acredita, mas é assim.
45 anos se passaram, olha o tempo, desde quando ele recebeu a promessa. 45 anos. Tem gente que tem nessa idade aqui. Desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, quer dizer, estava antes de entrar na terra. Eis que agora estou com 85 anos. Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não me importa do que sou capaz, me dê a missão, que eu vou realizar. Em outras palavras, Caleb está dizendo o seguinte: quando eu recebi a promessa, eu acreditei de tal forma, que dessa forma eu acredito hoje, que o vigor e a força que eu tenho hoje, que eu tinha naquela época, eu tenho hoje, eu enfrento qualquer coisa, a mesma disposição. O tempo não apagou a perseverança desse homem. Não é a demora aos olhos humanos que vai apagar aquilo que Deus já prometeu. Ele conquistou. E ele fala assim: olha, eu conquistei, eu tenho uma boa opinião de mim mesmo, eu não me vejo. Naquela época os homens que estavam comigo, os líderes que estavam comigo, se via como gafanhoto. Eu nunca me vi como um gafanhoto diante de nenhum gigante. Eu sou gigante para eles. A pessoa que tem uma boa opinião de si mesmo, ela consegue fazer qualquer coisa que ela decidir no seu coração fazer. Mas a pessoa que tem uma péssima opinião de si mesmo, ela não faz nada, ela paralisa a sua vida e ainda desacredita aqueles que estão com eles. Você pode observar, toda pessoa que você compartilha algo bom e ela põe um defeito, ela tenta desmerecer ou desvalorizar aquilo que você falou para ela, pode ter certeza que essa pessoa se vê como inferior. A autoestima dela é baixíssima. Ela não acredita que ela foi criada à imagem de Deus. Ela sabe, mas ela não acredita. Essa pessoa, ela não acredita que maior que está nela do que está no mundo. Ela sabe que a Bíblia diz isso, mas ela não acredita nisso. É uma pessoa que ela não acredita na sua identidade. Se ela for fazer uma foto, um retrato interno dela, o retrato interno dela é morte, é fraqueza, é desânimo, é tristeza. Ela é uma vítima diante das dificuldades. Todo mundo, ela é quase um Cris. Todo mundo odeia o Cris. Ela é quase ele. Mas tem aqueles que têm um retrato interno, que é igual aquelas fotos que as pessoas postam nas redes sociais. Parece que essa pessoa não tem problema nenhum. Só coisa boa, né? É um lifestyle, é uma vida, um estilo de vida diferente, de alegria. Muitas são mentiras, é claro, mas tem uns que olham para dentro de si e elas não só se vê, mas vê Jesus dentro dela, e aquela imagem de Jesus dentro dela é muito maior do que qualquer medo, dificuldade e limitação que ela tem. É necessário você olhar para dentro de você e ver Jesus dentro de você. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós devemos olhar firmemente ao autor e consumador de nossa fé. Porque quando eu deixo de olhar para Jesus, eu vou olhar para as outras coisas que podem me puxar para baixo, podem me lançar no chão. O bispo até pregou. Pedro era pescador. Você já viu um pescador que não sabe nadar? Eu conheço pescador que ele mergulha e sai com peixe na mão. Pescador de locas. Se ninguém viu essa modalidade, as pessoas fazem isso. Todo pescador, uma das coisas que ele precisa fazer é o quê? Saber nadar. Um pescador, ele tem que nadar. Então Pedro, ele não tinha medo de morrer afogado. Mas a questão era, ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as dificuldades. Ele não queria deixar de olhar. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero deixar de vê-lo. Porque enquanto eu estiver olhando para o Senhor, estou confiando no Senhor, eu vou andar sobre as águas. Amém? Quer andar sobre as águas
das tempestades, das dificuldades? Só olhar para Jesus. E ele aqui, Caleb, ele começa a olhar para ele mesmo. Mas não é um olhar de Narciso. Todo mundo já viu a história de Narciso, né? Narciso, que tem um termo, narcisismo, uma pessoa que se ama demais. Dizem que ele amou tanto ele, que ele admirava tanto ele, que ele olhou para a água e viu ele, falou, eu te quero, e morreu afogado. Conta-se a história assim, né? É um conto, não é verdade isso, tá? Mas serve para ilustração. Mas também tem a ilustração daquele que olha para ele mesmo, ele nem pode olhar para ele, talvez seja Dorian Gray. Ele era tão belo que ele pintou um retrato. Só que ele não queria morrer e envelhecer. Quem fazia isso era um retrato dele. Só que se ele olhasse para o retrato, as coisas iam inverter. Mas eu quero dizer para você, você foi criado à imagem de Deus. Para você contar a sua história, você tem que acreditar em você mesmo. E acreditar em você não é simplesmente você ter sua força e depender da sua força, é você acreditar naquilo que Deus fez em você. Todos nós temos uma história de superação, não é mesmo? Todos nós temos uma história de mudança e transformação. Quando Jesus entrou na sua vida, o que mudou? Eu morava na rua tal e mudei para outra rua. Não, não é isso. Eu era de uma igreja tal, agora eu estou em outra igreja. Não é isso. O que Jesus mudou na sua vida quando você o aceitou? Para muita gente, não mudou nada. Talvez você ainda não crê nele suficientemente, talvez você crê num sistema religioso. Mas para aqueles que creem no Filho de Deus, uma das coisas que mais muda é o seguinte: primeiro, você nasceu de novo. Você não é a mesma pessoa. Então, quando às vezes as pessoas contam, você lembra quando você fez isso? Fala assim, olha, eu não sou mais aquela mesma pessoa para fazer isso. Jesus mudou a minha vida. Aí o pessoal fala, todo crente é um ex, não é mesmo? É ou não é? Claro que é. Somos ex-bandidos, ex-ladrões, ex-mentirosos, ex-mortos, ex-nada, em ninguém, ex-desvalorizados. Hoje nós somos atuais na presença de Deus, vencedores, mais que vencedores. Pessoas que foram libertas de vícios, pessoas que foram libertas de prisões, pessoas que foram libertas de coisas erradas, pessoas que foram libertas do inferno, e hoje temos um destino que é o céu na presença de Deus. É melhor ser um ex do que ser um atual na perdição. É ou não é? Quando Jesus entrou, mudou a minha história, mudou a sua história. O Guildo, antes de Cristo, era assim. Agora, depois de Cristo, é assim. A nossa sobrenome tem que ser assim, DC. Seja qual for o seu nome, Guildo DC. Depois de Cristo, uma nova vida. Amém, amados? Amém? Glória a Deus, é assim? Você pode compartilhar da sua vida com as pessoas? Tem muita gente que põe objeções para pregar. Fala, mas eu não sei tanto versículo, pastor. Eu tenho que fazer um curso de teologia. Imagina se os discípulos de Jesus falassem assim, Senhor, nós queremos até pregar, mas nós precisamos fazer uma teologia de pelo menos 5 anos reconhecida pelo MEC, um bacharel. Porque sem diploma não dá para fazer nada hoje. Jesus ia pôr a mão na cabeça e falar, será mesmo que foi esses que eu escolhi? O que nós precisamos é ter uma história de mudança, só isso. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa ter uma história de mudança. Uma história que Deus mudou a sua vida. Simplesmente isso. Você já viu aquela pessoa que fica remoendo direto, a mesma ladainha de um problema que ela vive? Mas é porque eu tenho isso. Eu já te contei que eu tenho isso? Já 5.000 vezes. Mas quando nós contamos a nossa história, nós não falamos somente de nós, mas nós apontamos aquele que pode mudar a nossa história. Quando eu falo que até uns amigos falavam para mim assim, olha, depois que você se converteu, o bar da fulana fechou. Eu falei, deve ser má administração, porque eu não era de sustentar bar. E nem penso mais nisso, porque o que Jesus fez na minha vida, eu quero é a glória de Deus. Se ela fechou o bar, então traz ela para a igreja. Né? Vamos trazer todo mundo que estava no bar para a igreja, vamos trazer todo mundo que estava nas festas que as pessoas participavam, os nossos amigos que estão no mundo perdido.
se nós fomos encontrados, nós devemos mostrar para eles que tem alguém que quer encontrar com eles também. Quantas e quantas pessoas pregou para você? Eu lembro de inúmeras pessoas que pregavam para mim e eu não dava nem a mínima. Eu falei, não quero isso não. Até profetizei um dia, olha, quando foi em 1998, que eu tinha a ideia de que no ano 2000 o mundo ia acabar, né? Ixi, aí era medo, né? 98 eu vou começar a pensar nisso. Aí Deus antecedeu minha profecia, né? Em 97 eu me converti, graças a Deus. Aí eu entendi que não era o ano 2000, era o tempo de Deus na vida de cada um. Se chegou o nosso tempo, é a nossa vez em nome de Jesus, amém? No versículo 12 e 13, ele esboça para nós aqui um desejo que ele tinha. Ele fala assim: dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Anaquins aqui não é o Anakin Skywalker não confunda a história não. Eram gigantes, pessoas que tinham estatura muito alta, 3 metros até mais. Esse arma aqui era grandão, era o maior deles, era o gigantão. E eram pessoas grandes, assim, que passava medo. Eu lembro na minha adolescência, a gente, na época não era bullying, né, era perseguição. Eu estudei no Senai, além deles tomar a carne que eu levava na marmita, ainda me batia. Primeiro ano, segundo ano eu fazia a mesma coisa. É terrível isso, né? É uma história que se repete. Primeiro ano você é a vítima, no segundo ano você é o opressor. E sempre é assim. No primeiro ano eu quase virei vegano. No segundo ano eu virei carnívoro. É quase isso. Mas era lei. Porque chegava alguém novato, não era enturmado, e as pessoas já tinham um ano lá, todo mundo se conhecia e se juntava contra um. O poder da unidade é muito grande. E se você quer saber sobre unidade, hoje tem uma palavra de Deus, às 19 horas, com o bispo Josimar. Ele vai falar sobre o poder da unidade. É isso mesmo, tem, bispo? E você vai ver o que uma unidade faz. Então o fraquinho chegava no fortão e falava assim: me dá essa carne aí agora. Aqui, daí chegava um monte de gente assim, ele dava na hora. Ainda perguntava se queria refrigerante. Então quando a pessoa tem coragem, né, ele está confiando não só nele, mas em alguém. Davizinho, o único homem, podemos dizer, o único adolescente, diante de todos os caras que lutavam ali no exército, de Saul que era grandão, o único que teve a coragem de falar assim: eu vou, porque ele confiava no Senhor. Então eu vou lá. Até aquele cantor Vadico Soriano, né, inspirou nessa história, né, que o Golias fala para Davi: você acha que eu sou cachorro, né? Eu não sou cachorro não. Ele canta até a música, né? Talvez daqui um dia você vai entender isso aí, né? Tem gente que tem um delay para entender essa história. E Davi foi lá, porque confiava no Senhor. E venceu o herói que era gigante. Davi era da tribo de Judá. Caleb era da tribo de Judá. Então esses caras da tribo de Judá, eles são terríveis, mano. Eles são de coragem. E venceu o gigante. Tem história de Davi que pode ser a sua história. Qual foi o último gigante que você venceu? Qual é o gigante que está desafiando agora? 40 dias desafiando, de manhã e à noite. Então era 80 vezes o cara falando: tem homem aqui não? Vem lutar. Mas ele tinha uma boa opinião de si mesmo. Mas ele tinha um sonho. Ele tinha um objetivo de vida. Eu falo: eu quero esse monte Hebron. Eu quero isso aqui. E não importa quem está lá. Tem gigante? Eu vou vencer. Tem desafio? Eu vou conquistar. Qual que é o objetivo na sua vida? O bispo, ele tem um objetivo. Ele quer que essa família cresça. E eu estou com ele para ajudar ele. E os meus discípulos estão comigo para fazer isso também. Amém? Nós vamos crescer. Nós vamos conquistar vidas. Tem muitas vidas perdidas aí, que precisam ser encontradas, e o Senhor quer usar nossas vidas. Nós precisamos contar a nossa história. Eu fui achado por Deus, e Ele está te procurando. Amém? Edmundo Hillary, ele foi o primeiro homem a
pisar, ele e um guia com ele, não lembro o nome do guia, mas foram os primeiros homens a pisar no Monte Everest, o monte mais alto do mundo, não é mesmo? E ele fala o seguinte, uma frase dele: não é a montanha que conquistamos, mas é nós mesmos que devemos conquistar a cada dia. Então não é tanto a montanha já cresceu tanto que ela queria crescer, mas eu preciso crescer para que eu possa conquistar a montanha. Então a cada dia da sua vida, você precisa acreditar que você está crescendo em Deus. A cada dia da sua vida, você não precisa ficar com medo das grandes montanhas que está diante de você e quem está lá. Mas você precisa crescer em Deus, porque quanto mais você cresce em Deus, menor vai ficando a montanha, mais fácil vai sendo a conquista. Deus está conosco, o Pai está conosco. E isso que garante a gente ter uma história para contar. Você precisa contar a história de transformação. Olha, eu gosto de ouvir testemunhos, quem gosta? Os testemunhos são edificantes. Tem muita gente que tem testemunho para contar e tem vergonha. Não olhe para você, olhe pelo aquilo que Deus fez em você. Pare de olhar para você mesmo e comece a olhar para aquele que faz tudo isso. Acredite, meu irmão, todo mundo tem medo de falar alguma coisa. Eu já tive tanto medo. O meu medo fazia ter interpretação errada das coisas. Eu tinha uma Bíblia de estudo pentecostal, dessa grossura assim. Era uma Bíblia que eu colocava dentro do colete à prova de bala quando eu estava numa missão. Porque eu falei assim, não é possível que uma munição vai atravessar isso aqui. Vai parar em algum salmo aí, que o Senhor é minha fortaleza, né? Meu escudo. Mas eu tinha um certo medo de falar com as pessoas publicamente, que ela tinha um estudo no rodapé e sempre tinha assim uma frase assim, ó: todo cristão tem que dar o seu testemunho diante das pessoas. E eu olhava aqui lá e eu entendia que o testemunho era ter que chegar na frente da igreja e falar assim: olha, eu aceitei Jesus. Eu achava que era isso, eu tinha medo de falar com as pessoas. E o meu medo fazia a interpretação errada. O testemunho que eu estava dizendo era a nossa conduta diante das pessoas. É mostrar que nós fomos transformados. Então, quais são as evidências que você nasceu de novo? Que Jesus mora em você? Quais são as evidências? É o caráter que nós temos diante das pessoas. É como nós somos lidos por ela. Todo mundo está lendo uma história da nossa vida. Paulo fala que nós somos cartas vivas. Todo mundo está nos lendo. E nós também lemos as pessoas. E quando a gente encontra com alguém que fala, aquilo lá é evangelho, você olha para ele assim no trabalho e fala assim: isso é evangelho? Nas festinhas de confraternização, está lá molhando o bico toda hora. Só fala besteira. Só posta besteira. Só peca perto de você. Essa é uma história que a gente não pode falar. Então isso não é um testemunho, isso é um testemunho. Então Deus está chamando a gente para contar uma história de vida, de transformação e de mudança. As pessoas não estão mais acreditando em palavras. Elas precisam ver atitudes, ações. Amém? Então conte a sua história. Que a sua mensagem seja uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo, uma mensagem que traz para as pessoas a disposição delas falar assim: eu quero isso também. Conte a sua história, e conte a sua história olhando para você mesmo e acreditando no que Deus fez para você. Conte a sua história falando os seus objetivos de vida. Eu encontrei uma pessoa que ela falava assim: olha, eu não tenho sonho. A Cida conhece, né, Cida? Eu não tenho sonho. Eu falei: você não tem nenhum sonho na sua vida? Eu não tenho sonho. Eu falei: meu Deus. Pior que não ter um sonho, talvez, seja uma pessoa que tem e não acredite que ele nunca vai acontecer. Ele não tem fé para mover a engrenagem da realização. Mas eu acredito que você que crê em Deus é diferente, amém? Você que crê em Deus realmente? Você quer contar uma nova história na sua vida? Você quer? E eu vou falar uma coisa para você. Quando você começar a olhar para você e ver Jesus mudando a sua vida, você vai ver que você tem uma linda história. Que você possa olhar para você e falar assim: nossa, a minha vida poderia ser um filme.
Alguém poderia olhar para a minha vida e ver as superações, as transformações, as bênçãos de Deus na minha vida, que eles poderiam escrever um livro ou fazer um filme da minha história. Que Deus venha abençoar a sua vida de uma maneira muito especial. E eu estou aqui essa manhã para dizer para você, Deus tem uma história, está escrevendo uma história na sua vida. No Salmo 139, Davi diz o seguinte: todos os dias da minha vida foram escritos e determinados por Deus. Deus já escreveu no livro assim: olha, é isso que eu quero dele, é isso que eu espero dele, é isso que eu quero ver acontecer na vida do meu filho e da minha filha. Se você crê, fique de pé em nome de Jesus. E vamos orar agradecendo ao Senhor, porque como Caleb, o nome Caleb vem da palavra Kelev, de hebraico significa cão, cachorro. Mas o sentido do nome dele é fiel. A gente sabe que um cão é fiel. Então ele é uma pessoa fiel. E você viu a repetição: perseverar naquilo que Deus tem para nós. Seja fiel ao Senhor. E você vai conquistar os montes que você sonha, em nome de Jesus. Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa manhã. Obrigado por renovar a nossa maneira de pensar e de viver. Que possamos a partir de agora olhar firmemente ao Senhor Jesus, que tem nos dado vitória. E o Senhor tem escrito, ó Pai, em nossas vidas uma história de mudança, de transformação. E eu peço ao Senhor que arranque todos os medos, as dúvidas, as incertezas de nossas vidas, para que possamos a cada dia ver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Declare na sua vida que Deus tem uma nova história para você. E eu creio que Ele tem, amém? Fala assim, ó: uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pode declarar? Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu quero desafiar você hoje, essa manhã, que precisa que Deus entre na sua história e faça algo novo, a sair deste lugar, do seu lugar que você está, e vir aqui à frente. Queremos orar para você, queremos orar com você e pedir que o Espírito de Deus possa mudar a sua história, possa mudar a sua vida. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, mas Ele vai mudar. Deus tem uma nova história para você. Ele vai mudar a sua história. Quero convidar os pastores, os intercessores, estamos orando uns pelos outros. Deus vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história.
tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Amados, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos orar encerrando. Deus possa continuar nos abençoando. Um domingo de paz, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Crendo que Deus tem uma nova história para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um que aqui se reúne neste lugar e sobre a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Quero pedir ao Senhor que possa continuar abençoando os meus irmãos, derramando bênçãos sobre cada um sem medida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. A reunião está encerrada. Deus abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus.